Nós do Conte para Alguém recebemos algumas sugestões para um vídeo novo com algum tema relacionado ao abuso, né? E uma questão que nos trouxeram foi: é possível perdoar o abusador? E essa foi uma questão que nos intrigou muito. Eu e a Jéssica conversamos muito sobre isso e pensamos, né, como responder essa pergunta. Acho que essa pergunta não tem uma resposta assim tão concreta, né? Acho que cada pessoa vai ter que sentir aí no seu coração em como fazer esse processo de perdão. O que eu penso sobre o perdão? O que a gente chegou, né, juntas, até pela nossa experiência clínica também. O perdão é algo muito pessoal. A ideia não é perdoar o abusador em si, né, a pessoa em si. Porque às vezes essa pessoa nem está pedindo perdão. Ou então não tem oportunidade de pedir perdão, ou às vezes essa pessoa morreu, enfim. Mas o perdão é algo relacionado ao mundo interno. O que eu penso sobre o perdão, né? Primeiro, elaborar. O que é elaborar? Elaborar é pensar, refletir, pensar hoje enquanto adulto. Porque muitas vezes o nosso sentimento que a gente sente hoje é um sentimento do passado, mas que ele se mantém vivo hoje ainda enquanto adulto porque nunca foi tratado, né? Então o perdão, acho que começa por aí, a gente poder revisitar o que nos aconteceu para que hoje enquanto adulto poder compreender o que aconteceu, né? Então hoje enquanto adulto olhar para aquela história até como se fosse a história de uma outra pessoa, às vezes facilita, e fala: nossa, mas será que essa pessoa teve culpa? A vítima, no caso, né? Nossa, ela era criança, ela era adolescente, nossa, acho que ela foi iludida, porque aí fica mais fácil de visualizar, né? Então, e primeiro se libertando da culpa. A culpa é um sentimento muito complicado, porque quando aconteceu o abuso, fica uma confusão na mente da pessoa, né? Porque, por um lado, ela só sabe que aquilo é abuso, que é uma coisa errada, porque em algum momento ela já tem noção da sexualidade. Em algum momento, talvez, possa ter tido algum tipo de gratificação. Porque a criança, o adolescente, gosta de ser visto, gosta de ser uma pessoa especial, e ela recebe a atenção desse adulto, né? Pode até haver algum tipo de prazer, porque o corpo biológico, ele é prazeroso, mas quando a pessoa começa a perceber que isso é algo para sexualidade, algo errado, ela começa a se culpar, né? Então eu acho que poder também lembrar, né, olhar para essa criança e perceber que ela realmente não tem culpa, porque quem tem que dar o limite é o adulto. Porque a criança, ela não sabe se aquilo é errado ou se é certo, ela pode ter algum prazer até, né? E não é nem um prazer sexual, mas é um prazer do corpo, que a gente entende que é sexual. Então é o adulto que deveria dar o limite e falar: opa, não, aqui eu já não posso mais. A criança não tem esse discernimento, né? A criança, o adolescente. Então quando você faz esse exercício de olhar, o perdão, quer dizer, a culpa vai se dissolvendo, vai tendo uma compreensão, e aí o perdão pode acontecer, né? Se auto-perdoar por ter, aspas, deixado isso acontecer, e perdoar o outro, né? Aí entra a complicação também, né? É que, de repente, existem vários tipos de perversões, né? Tem o pedófilo, que é uma pessoa que é doente, que ele tem essa doença, que é o desejo por crianças e adolescentes, e algumas pessoas, né, que têm essa doença sofrem também. Pensa: puxa, não devia ter feito isso, é maior do que eu, e precisaria se tratar. Então, se a pessoa sente remorso de alguma maneira, acho que por aí fica até um pouco mais fácil de perdoar. Mas existem os perversos, existem as pessoas ruins. Essas pessoas são mais difíceis de perdoar, né? Então a ideia não é perdoar a pessoa, né, mas é poder perceber que essas pessoas têm uma fraqueza de caráter, tem um problema também nessa pessoa, né? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem algum problema, aliás, um baita de um problema, né? Então ela é fraca, ela é doente, porque a criança e o adolescente são vítimas mesmo, elas são inocentes,
né? Então essa traição do amor, essa traição da confiança que a criança recebe desse adulto, que o adulto que deveria ter o limite, a noção, é quebrado, né? Então a criança se sente ferida nesse despertar precocemente para a sexualidade, sendo que não era aquilo que ela estava procurando, né? Não sei se eu fui clara, não quero me estender muito nesse vídeo, mas acho que, né, para a gente tentar entrar nesse caminho do perdão, olhar para si, olhar um pouco distanciado, conseguir ir percebendo as situações hoje enquanto adulto, né? Claro, falando é sempre bom. Então a dica, né, que eu dou eu sou escritora também, né, além de psicóloga, e eu acho que escrever, pra mim, é uma forma de pôr pra fora minhas emoções, porque depois eu visualizo, eu olho, eu falo, nossa, sabe, é como um diário mesmo. E então a sugestão que eu dou é escreva uma carta pro abusador, né, hoje enquanto adulta ou adulto, né, falando, eu sei o que você fez, mas é fictício, você não precisa mandar pra pessoa, né, até porque às vezes nem tem acesso. Mas como se você tivesse hoje enquanto uma mulher orgulhosa, né, de quem é, e devolver, sabe? Escreva tudo e depois joga fora. Essa é uma sugestão para que possa ser que isso possa sair de dentro, sabe? E aí depois joga fora, ou guarda se quiser, como um processo ainda de elaboração. E claro, procura a terapia, né? A terapia ajuda muito. Essa é a dica e isso foi o que eu e a Jéssica pensamos. Conte com a gente e se inscreva no canal, compartilha. Vamos continuar lutando por essa causa.